ver se está ligado aqui. Eu fui incumbida, nossa, essa palavra é esquisita, né? Mas eu fui incumbida, ai que palavra feia, mas eu não encontro outra, de estar trazendo uma mensagem para os irmãos. Aumenta só um pouquinho o meu retorno. Mas ainda bem que eu tenho pouco tempo, porque eu falo muito. Então, se deixar, eu falo mesmo bastante. Mas o nosso tempo é curto, mas eu acredito que nós já recebemos muito da parte de Deus. Amém? Vou pegar esse? Pegar o meu, que é melhor. Amém? Melhor, bem melhor. Eu queria estar... Basicamente, a gente vai estar lendo uma passagem... Eu gosto muito do Velho Testamento, porém não vamos para o Velho Testamento hoje, porque Deus tocou no meu coração de estar trazendo uma passagem de Jesus, muito que todos conhecem, mas a gente muitas vezes, para a gente estar aprendendo, sabe uma coisa que eu aprendi recentemente? Parece bobo, uma coisa boba, mas uma coisa que realmente eu me convenci de que o ser humano ele aprende muito pela repetição. Né? Eu tenho feito o curso de música e tal, e a gente tem que repetir. E às vezes eu me irrito um pouco, porque eu sou um pouco impaciente, mas de novo? Mas eu sei que se eu não repetir, naquela hora eu sei, mas amanhã eu vou ter esquecido. Porque principalmente a nossa mente, quem tem até mais idade, não pensem em vocês que eu sou novinha, porque eu não sou, mas assim, eu já percebi que quando eu era mais nova, eu puxava mais. Agora minha mente já anda se esquecendo, tem que anotar um pouco mais as coisas. Então, irmãos, é muito importante, às vezes, a gente de repente você vem para a igreja e fala, puxa, mas o pastor pregou de novo sobre isso. Acredite, é para você aprender, é para você não se esquecer. Tá? A repetição, ela é muito importante. Então, como é um assunto que eu disse já muito falado, então nós vamos basicamente dar uma passada só. Eu queria que você que trouxe Bíblia, gente, eu amo Bíblia online, eu uso bastante, mas eu sou assim apaixonada pela minha Bíblia de papel, porque eu percebo que quando eu estou só na Bíblia online, eu recomendo até o aplicativo da Bíblia online, que é uma bênção, eu faço um plano de leitura muito bom, depois eu até... Quem se interessar, eu até mostro para os irmãos estarem fazendo esse plano, é de graça, não paga nada, só baixar lá o aplicativo, e é muito bom, tem uns planos ótimos. Mas a Bíblia de papel, quando eu tinha deixado ela mais de lado para usar só a Bíblia digital, online, eu senti uma queda na minha vida espiritual, não sei, talvez, e olha que eu trabalho com tecnologia, né? Mas eu acho que é uma questão assim, muito de costume também, né? A minha Bíblia de papel eu gosto muito para estar fazendo anotação, rabiscando mesmo. E isso, não sei, é só uma dica que eu dou para você. De repente, se você está só no online ou só no telão, sabe, pratique a Bíblia, é muito bom. O meu pai, vou falar rapidamente só antes de ler. Meu pai tem 80, nossa, eu perdi as contas, vai fazer 86. Ele tem 85, ele sempre fica falando, ele vai fazer 86 anos esse ano. E o meu pai, graças a Deus, na igreja é uma bênção, e ele não levava a Bíblia, né? E ele lia no telão, só que ele tá com uma sede tão grande por Deus, tão grande, que ele falou, preciso comprar uma Bíblia. Eu falei, pai, mas tem um monte de Bíblia em casa. Ele falou, não, mas eu quero outra, ele queria outra. Tá bom, né? Não vou falar para não comprar, porque já tem, né? E aí ele comprou uma Bíblia e a letra grande e tal, para ele estar lendo com facilidade. E ele faz os estudos bíblicos, tanto na igreja que ele vai, porque ele mora longe, por isso que ele não vem aqui. Ele vai na igreja batista e aí ele faz o estudo. E a paixão da vida dele é ir para a escola bíblica dominical de manhã. O pessoal vai buscar ele. E ele... Porque para quem não sabe, meu pai é viúvo, né? Minha mãe é falecida. Então, o pessoal busca. E aí a maior alegria dele é a escola bíblica dominical, para ele estar aprendendo sobre a palavra. E ele leva a Bíblia. E a alegria dele, às vezes eu ligo para ele, pai, o que você está fazendo? Eu estou revisando o que eu aprendi na escola bíblica. Eu estou aqui lendo o que eles me passaram para ver se eu tenho alguma dúvida para estar voltando. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que a repetição é muito importante. Então, não adianta você vir aqui para a igreja, você aprender, o pastor falar, o irmão falar, a gente está falando, e de repente você, de tarde,
já vai ter esquecido 90%. Então, é bom você estar sempre revisando tudo, sempre. O seu aprendizado vai fluir, vai ser bem melhor. Amém? E eu queria estar lendo com vocês em Mateus capítulo 5. Quem trouxe Bíblia de papel, quem é dos meus, trouxe Bíblia de... Às vezes eu não trago, irmãos, não vou falar, às vezes eu não trago a minha de papel por causa do peso, mas na maioria das vezes eu prefiro estar com a minha Bíblia aqui. Às vezes a bateria do celular pode arriar, tá ali. Mateus capítulo 5. Eu vou dar uma passada bem rápida e depois a gente dá só uma explicada. Diz assim: vendo as multidões, versículo 1, partido 1, tá? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Não sei se a minha versão é a mesma de vocês, a minha versão é NVI, mas é a mesma coisa, tá, irmãos? Versículo 2. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus é deles. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Então aqui, o que significa bem-aventurado, né? Tem até um louvor que eu gosto muito com esse título. Então, ao meu ver, irmãos, antes de qualquer coisa, eu não sou dona da verdade, a Bíblia é a verdade. Essa, de repente, é uma interpretação que eu concordo. Se você concorda, amém, tá bom? E outra coisa também, não tem problema se não trouxe Bíblia, tem o telão aqui, tá? Eu só recomendo que é para os irmãos estarem cada vez mais perto da palavra, amém? Então, o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado, tem pessoas que falam, bem-aventurado quer dizer feliz, né? Contente, alegre, né? Mas bem-aventurado, ao meu ver, significa mais que feliz. É mais, não é feliz, é mais que feliz, né? Então, a explicação aqui que a gente leu agora das bem-aventuranças, que foi ministrada por Jesus nesse Sermão do Monte, elas deixam claro que quem são os mais que felizes aos olhos de Deus, né? Quem são os felizes? Quem são aqueles bem-aventurados aos olhos de Deus? Quem são, né? Então, nesse momento da pregação de Jesus, que ele sobe no monte lá e ele ensina, não só estavam os discípulos, mas uma multidão estava seguindo a Jesus. Então, geralmente naquela época, onde a gente não tinha recurso, lógico, não tinha tecnologia, toda vez que você pode perceber que alguém vai falar, uma multidão, eles sobem ao monte para estar tendo uma visão, para estar tendo uma boa comunicação com todos. Imagina eu aqui sem o microfone, mas de repente a gente está lá fora porque é mais aberto e uma multidão, vai ser difícil, né? Todos ouvirem. Então, por isso que Jesus aqui, ele fez esse sermão no monte. Por quê? Porque era algo importante que ele queria dizer, ele queria que todos compreendessem isso. Amém? Então, vamos lá. Aí, o primeiro aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, pobreza de espírito são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Pobreza de espírito é o destronamento, é o destronar do orgulho, é você tirar o teu orgulho e você falar, eu não sou nada, espiritualmente falando, eu preciso do Senhor, né? Então, quando você se destrona do seu eu, quando você se destrona do seu ego, porque o ser humano é muito cheio de si. Eu falo por mim, irmãos, tá? Não estou falando de ninguém, estou falando principalmente por mim. O ser humano é muito cheio de si.
Então, bem-aventurados os que reconhecem que não são nada, os que são pobres de espírito. Porque, olha só, é uma promessa isso, porque deles é o quê? O reino dos céus. Olha que promessa preciosa, né? Então, sabe quando você reconhece que você é totalmente necessitado de Deus? Eu necessito de Deus. Esse é o pobre de espírito. Mas não é da boca para fora, é no teu interior, é na tua sinceridade, porque é ali que Deus conhece. As pessoas ao teu redor vão reconhecer muitas vezes pelas suas atitudes ou pelo que você fala, mas o seu interior, aí Deus vai saber se é de fato e de verdade. Amém? Então, aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, vocês não precisam responder, só para vocês pensarem. Quanto tempo faz que você na sua oração, não precisa responder, quanto tempo faz que cada um de vocês, e eu também, não oramos assim? Por exemplo, Deus, me perdoa, pois sem o Senhor eu não consigo viver. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que nós não oramos assim, falando assim, Senhor, o que seria de mim sem a sua misericórdia? Quanto tempo faz? Isso é para cada um pensar, para cada um, né, pedindo perdão por si, Senhor, me perdoa, sabe? A gente precisa se humilhar diante de Deus, porque a nossa necessidade é grande, mas o Senhor, Ele é poderoso, Ele sabe disso, mas nós precisamos reconhecer que nós sem Ele não somos nada. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. E isso não quer dizer pobre, isso não quer dizer pobre financeiramente, irmãos, sabe? Pode ter muita gente que tem muito dinheiro e ela é pobre de espírito. E tem gente que não tem nada e ela é rica de espírito no Senhor. Ela sabe que ela não é nada sem a presença do Senhor. Amém? 2, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Então essa bem-aventurança, ela não trata só de uma tristeza particular, ao meu ver. Não é só aqueles que só estão tristes, depressivos, chorando e de alguma maneira ali se contristando. Ao meu ver, esse é que ele está falando aqui. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ao meu ver, essa tristeza que Jesus está citando aqui também pode ser interpretada como uma tristeza, não só como algum motivo pessoal, mas é uma tristeza voltada para o pecado, sabe? Pessoas que choram pelos seus pecados. Senhor, você chora na presença de Deus porque você é pecador, é porque você precisa do perdão do Senhor. Então você pode chorar por muitos motivos, né? Pelos seus pecados, pelos pecados dos outros. Você pode se derramar diante da presença do Senhor, né? Eu não gosto muito de sair do texto, porque eu gosto muito de pregação expositiva, que é assim, quando a gente pega o texto e vai descendo ele, mas um ou outro versículo eu vou citar aqui para vocês. Coloca aí, Raquel, Tiago 4. A gente vai voltar em Mateus, a gente não vai sair de Mateus 5, é rapidinho, irmãos, acho que 15 minutinhos, a gente já acaba. Tiago 4, versículo 8, do 8 ao 10, só para ilustrar um pouquinho melhor. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. 9. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem riso por lamento e alegria por tristeza. 10 agora. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, isso em relação ao pecado, você se humilhar diante do Senhor. Então, é uma instrução aqui voltada não só para o arrependimento, mas pela tristeza do pecado. É um lamento. Então, eu acredito que seja isso também que Jesus está falando sobre isso. Tem muitas pessoas que não se quebrantam mais diante do Espírito Santo, que fazem aquela, sabe, piloto automático. Senhor, abençoa meu dia, abençoa... Sabe, aquele só para um desencargo de consciência. Orei. Não, o Senhor, Ele precisa... Deus, na verdade, não precisa de nada. Nós que precisamos. Então, é por isso que nós oramos. Né? Então você precisa se quebrantar diante da presença do Senhor. Não precisa abrir lá, só vou citar aqui porque está fácil, mas pode voltar em Mateus 5 que a gente vai prosseguir. No Salmo 51, 17 diz que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado,
a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, está aí no Salmo 51. Então, se você tem chorado diante da presença do Senhor, o Senhor ele vai te consolar. Bem-aventurado, mais que feliz você é diante dos olhos de Deus, porque o Senhor há de consolar você. Amém? Amém? Ainda que não seja para o seu pecado, mas seja também uma tristeza. Eu acredito que seja por esses dois motivos, mas principalmente pelo pecado, porque somos pecadores, amém? 3. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Amém? Essa bem-aventurança refere-se àqueles que são agredidos pelo mal, mas não se deixam dominar pela amargura. Ao contrário, usam a mansidão, a paciência, para suportar a pressão e serem aprovados por Deus. Ai, como eu preciso disso, gente. Eu não sei vocês, mas eu sou muito impulsiva. E então, a gente que é impulsivo, a gente precisa muito se apegar a essa passagem, porque aqui fala que mais que feliz aos olhos do Senhor são aqueles que são mansos, porque eles vão herdar a terra, né? Eles receberão, eu gosto mais dessa versão até, eles receberão a terra por herança. Então, e outra coisa também que eu vejo é que aqueles que são mansos, eles conseguem compreender o que está escrito numa passagem da Bíblia, que diz assim, que a nossa luta ela não é contra a carne ou sangue, ou seja, o que isso quer dizer? A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta ela é espiritual, ela é contra os poderes, contra as forças espirituais que estão por detrás e muitas vezes movem as pessoas. Então, a gente precisa dessa mansidão. Amém? E apenas os mansos conseguem discernir isso, que a nossa luta não é contra a carne. Eu preciso muito, acredito que muitos também precisem disso. Amém? Aí tem também uma passagem em Provérbios que diz que a resposta branda desvia o furor. Então, que isso sirva para quando você estiver sendo provado ali na sua mansidão, que talvez você tenha pouco, que você lembre disso, que os mansos herdarão a terra, receberão por herança. E a resposta branda, ela desvia o furor. Então é zíper muitas vezes na boca, muitas vezes respira fundo e discerna que você não está lutando contra as pessoas, você está lutando por coisas espirituais. Amém? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. A justiça aqui nesse versículo, na sua melhor tradução, que eu vejo é salvação. Então, mais que felizes são aqueles que têm fome e sede de salvação. Então, quando você tem essa fome e essa sede, você se preocupa com o estado das pessoas, né? Então, você realmente quer que elas sejam salvas. Eu não sei se vocês passaram quando a gente logo se encontra com Jesus, que tem aquela força, aquele amor, aquela vontade de falar de Jesus para as pessoas, porque, uau, eu encontrei a verdade, parece que vira uma chave na nossa cabeça, e a gente quer falar de Jesus para as pessoas, porque é a resposta que eu estava buscando, é o vazio que estava vazio aqui, agora encontrou certinho, sabe? Parece que encaixou. Faltava essa peça aqui dentro, que é a peça principal. E aí você tem aquela sede de falar para Jesus, de falar de Jesus para as pessoas. Então essa fome e sede de justiça, eu vejo também dessa maneira. Outro dia eu vi muitas pessoas criticando ela era atriz, ela não é mais atriz, porque ela lia a Bíblia muitas horas ao dia. Então estavam chamando ela de fanática. Aí se esse tipo de pessoa passa horas fazendo coisa errada, não é errado, mas se ela passa horas lendo a Bíblia, então ela está ainda no primeiro amor tão grande, e ela quer falar de Jesus para todo mundo, e é tão bonita a conversão dessa atriz. E eu passei por isso, e eu oro para que se você tenha passado por isso, que a força do primeiro amor, que ela volte ao seu coração. Por quê? Aqui, como ele diz, eu não quero sair muito do contexto, mas diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, a justiça,
ao meu ver, na melhor tradução é a salvação. Então, mais que felizes são aqueles que têm fome de salvação, não somente por si, mas que levam a palavra para aqueles que necessitam. Todos necessitam, tá, gente? Quando eu falo aqueles, mas na verdade eu quero dizer todos. É o rico, é o pobre, tá? É o que está na China, é o que está na Espanha, é o que está no norte, no sul, no leste, oeste. Todos precisam da salvação. Tá? Quando você chegar lá no céu, você não vai, o rico não vai chegar, tirar o dinheiro do bolso e falar, oh, Deus, eu trouxe o dinheiro aqui, ó, para entrar aí. Não vai ter isso. Ó, de repente eu chego lá no céu, vou dar o melhor fazer eu como exemplo e falar assim, ó, Senhor, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada de errado, eu não menti, enfim, eu não bebi, eu não fiz nada que pudesse ir contra a tua palavra. Então eu tô salva, tá? Não.